Dólar e bolsas de valores desabam depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterar acusações ao Banco Central americano. O governo chinês ameaça retaliar países que fizeram acordos separados com os Estados Unidos. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, diz que acabou de cessar fogo e recomeçam os combates com a Ucrânia. Polícia faz operação em 22 estados brasileiros, onde sonegação de impostos dá mais lucro ao crime organizado do que o tráfico de cocaína. Impostômetro completa 20 anos informando que o que já foi pago daria para um trabalhador receber 10 salários mínimos durante 11 milhões de anos. Brasileiros que trabalham em casa para empresas estrangeiras ganharam bem mais do que o normal no ano passado. Mais de 10 operários ficaram feridos em explosão na bacia de petróleo de Campos, no Rio de Janeiro. E um estudo alerta que o uso de botox para fins estéticos pode causar problemas à saúde. A partir de agora, no Jornal das 22. Boa noite. A polícia investiga o crime organizado em 22 estados brasileiros e ganhou 4 vezes mais com sonegação de impostos do que com tráfico de cocaína. Uma das principais formas de lavar dinheiro do crime são os postos de combustíveis. Autoridades federais e estaduais investigam a infiltração do crime organizado em 941 postos de combustíveis localizados em ao menos 22 estados. O mapeamento inédito revela indícios de domínio em parte desses postos por parte de facções como o Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho e Família do Norte. Milícias também atuariam no setor. São Paulo e Goiás são os estados com maior penetração de organizações criminosas na venda de combustíveis, aponta o levantamento. Em São Paulo, foram identificados 290 postos sob suspeita, seguido por Goiás, com 163 na sequência, aparecem Rio de Janeiro, 146, Bahia com 103 e Rio Grande do Norte com 88. Em alguns casos, segundo os investigadores, redes atuam com ampla ramificação em diferentes regiões do país. O mapa foi produzido a partir de informações do setor, está no Núcleo Estratégico de Combate ao Crime Organizado, coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O grupo conta com representantes da Polícia Federal, Receita Federal, Conselho de Controle de Atividades Financeiras e Ministério de Minas e Energia. O ministro Ricardo Lewandowski relatou em fevereiro preocupação com essa infiltração. Ele anunciou que pediu à Polícia Federal a abertura de um inquérito para apurar a atuação criminosa no setor. O mapeamento dos postos suspeitos, que chegou a 941 endereços, foi construído a partir de investigações de lavagem de dinheiro sobre sócios com antecedentes criminais e envolvimento em operações policiais, como roubo de cargas e uso de laranjas. Autoridades federais e estaduais, ouvidas pela Folha, afirmam que organizações criminosas aproveitam-se de brechas na cadeia produtiva, não apenas para lavar dinheiro, mas também para ampliar lucros por meio de fraudes fiscais e adulterações dos produtos. Uma plataforma de petróleo explodiu e pegou fogo na bacia de Campos, no Rio de Janeiro. O acidente deixou 14 funcionários feridos, um deles caiu da plataforma no mar e foi resgatado. Até o momento, não houve registro de mortos. Segundo a Petrobras, ele sofreu queimaduras e recebeu atendimento médico e está consciente e em estado estável, de acordo com a empresa. O local da plataforma fica a cerca de 130 quilômetros da costa de Macaé. As chamas foram rapidamente controladas e ainda, segundo o sindicato, o trabalhador que caiu no mar foi resgatado com queimaduras na mão e na cabeça. Ele foi retirado da água por uma embarcação onde recebeu atendimento médico. De acordo com as informações repassadas pela Petrobras,
O incêndio foi controlado com o apoio de 2 barcos utilizados no combate a incêndios. A empresa acrescentou que todos os 176 trabalhadores da unidade já estão em segurança. Com o incidente, o escoamento de gás foi interrompido e as comunicações da plataforma foram afetadas. Em nota, a Petrobras afirmou que o incêndio foi controlado pelas equipes de emergência e que a plataforma não produz petróleo de 2020. A empresa ainda disse que uma comissão será formada para apurar as causas do incêndio. E de acordo com a Petrobras, as pessoas que estavam a bordo na hora do incêndio na plataforma estão todos bem. A Fundação ProSangue de São Paulo alertou que enfrenta uma situação emergencial. O estoque de sangue tipo O está zerado. Se não conseguir doações, várias cirurgias poderão ser canceladas. As doações podem ser realizadas neste feriado mesmo. Sem a reposição imediata do estoque, cirurgias podem ser canceladas na próxima semana. Segundo a Fundação, além do sangue tipo O negativo, outros tipos sanguíneos como O positivo e B negativo também estão em níveis críticos. Os postos Clínicas, Mandaki e Osasco estão abertos para coletar as doações. O agendamento pode ser feito no site da Fundação ProSangue. A Fundação ProSangue, instituição pública vinculada à Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo e ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, é considerada referência pela Organização Pan-Americana da Saúde, pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde. Para doar, a pessoa deve estar em boas condições de saúde, estar alimentado, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, evitar alimentos gordurosos 4 horas antes da doação e não ter ingerido bebidas alcoólicas 12 horas antes. Caso o doador esteja com sintomas gripais ou de resfriado, deve aguardar uma semana para que esteja novamente apto à doação. E para doar é importante levar um documento de identidade original com foto recente. Todas as informações estão disponíveis no site da Fundação ProSangue ou pelo Alô ProSangue, código 11 da capital paulista, 4573-7800 ou pelo WhatsApp, código 11 991527653. Ou ainda pelo e-mail, fale conosco, @prosangue.sp.gov.br. Uma doação pode salvar até 4 vidas. Os motoristas que viajaram para aproveitar o feriado prolongado estão enfrentando dificuldade para retornar a São Paulo, tanto nas rodovias que ligam a capital ao interior, com as que vão para o litoral. O fim da tarde e o início da noite foram um período de maior movimento. A previsão da Agência de Transporte do Estado de São Paulo é que cerca de 5 milhões de veículos devem circular pelas rodovias concedidas durante todo o período de feriado prolongado. A operação está sendo monitorada 24 horas por centros de controle da agência e das concessionárias. Os motoristas que ainda não retornaram à capital paulista devem preferir os horários de menor movimento nas estradas para evitar longas filas de congestionamento. De acordo com a Artesp, os horários menos críticos devem ser depois das 10 da noite. Milhões de pessoas já circularam nas rodovias de São Paulo, neste fim do feriadão. Segundo a Agência de Transporte do Estado, praticamente todas as rodovias monitoradas já registraram tráfego lento nesta volta do feriado. O aumento do fluxo de veículos, nesta segunda, começou por volta das 10 da manhã e em algumas estradas se estende até a noite. O importante é o motorista estar atento às regras de trânsito e viajar sem pressa, evitando manobras arriscadas para chegar com segurança e tranquilidade. Os casos de bullying, que são considerados crime desde 2024, aumentaram em Mato Grosso do Sul, principalmente no âmbito escolar. Desde 2024, o bullying passou a ser oficialmente criminalizado no Brasil, representando um avanço importante no combate à violência escolar e à intimação entre jovens. O crime de bullying, ele é uma conduta onde uma pessoa ou mais, de forma sistêmica, causa uma violência a um grupo de pessoas ou a uma pessoa só, de forma repetitiva e intencional,
que pode ser uma agressão verbal, uma agressão física, uma agressão moral, sem uma motivação aparente e que gera uma humilhação, uma intimidação, uma discriminação daquela pessoa que sofre essa violência. O bullying pode se manifestar de diversas formas, não se limitando a um único padrão de comportamento ou perfil de agressor. Para a psicologia, é fundamental reconhecer o momento certo de buscar ajuda. Normalmente, onde a gente evidencia que está acontecendo a questão é no espaço escolar. Então, às vezes, é a escola a primeira que percebe o que está acontecendo. O que a gente pode fazer? Como eles acarretam efeitos muito ruins, como eu falei, né? O isolamento social é um que é muito sério, a questão da depressão, a questão do isolamento, a questão da automutilação, e alguns desfechos também levam ou uma ideação suicida ou o próprio suicídio. A penalidade para o bullying, quando ele é praticado de forma presencial, ela é multa. Mas quando ele é praticado pela internet, por aplicativo, rede social, jogo online, ele tem a pena de 2 a 4 anos e a multa. Isso se ele não configurar um crime mais grave do que o cyberbullying. Cerca de 30% das ocorrências registradas no Centro Integrado de Polícia Especializada são destinados ao bullying, um número alarmante que chama a atenção da sociedade, já que tanto a vítima como quem comete o crime precisa de tratamento e atendimento adequado. Sempre digo que quem comete o bullying também tem problema. Talvez não tanto quanto o que ele acarretou na vítima, mas ele tem, né? É uma prática de ver o outro sofrendo, é uma prática do outro falar, para, não estou aguentando, para, eu estou sofrendo, porque o bullying ele é físico, ele é psicológico, ele é relacional. Então a gente tem que entender qual é essa atitude, entender essa pessoa que está vendo o outro sofrendo e mesmo assim está gostando dessa prática. A escola, com uma escuta ativa, uma escuta acolhedora, chamar a família, chamar a família das duas partes, tanto de quem agrediu como quem foi agredido, para este espaço de entendimento. E aí, muitas das vezes, tem que se encaminhar para psicoterapia, para terapia medicamentosa. A pessoa que ela tem conhecimento de que alguém está sofrendo bullying, que testemunhou, ficou sabendo, ou o pai de alguém, o que eu acho interessante? Procurar ajuda na escola, se for no ambiente escolar, conversar com o professor, coordenador, para tentar evitar situações que possam fazer com que isso aconteça. Procurar conselho tutelar para acompanhamento tanto da família da vítima, quanto do agressor, porque o agressor precisa também de acompanhamento do conselho tutelar, porque normalmente são adolescentes e crianças, entendeu? Estão em fase de formação, ainda dá para ajudar tanto o agressor quanto a vítima, e delegacia de polícia. Registrar a ocorrência para ser responsabilizado pelo ato que ele praticou. E veja a seguir, brasileiros que trabalham em casa para empresas estrangeiras ganharam bem mais do que o normal no ano passado. O impostômetro completa 20 anos informando que o que já foi pago daria para um trabalhador receber 10 salários mínimos durante 11 milhões de anos. Os brasileiros que trabalham em casa para empresas estrangeiras ganharam bem mais do que o normal no ano passado. É um mercado em crescimento constante, principalmente em um momento como esse de guerra de tarifas, que também interfere no mercado de câmbio. Os salários de trabalhadores brasileiros que atuam de forma remota para empresas estrangeiras apresentaram um crescimento em 2024. Dados recentes apontam um aumento de 4% em comparação ao ano anterior, resultado de fatores econômicos e da consolidação do modelo remoto de trabalho. Entre os principais motivos para esse avanço está a valorização do dólar frente ao real, o que tem favorecido profissionais contratados por companhias internacionais. Como os pagamentos são realizados em moeda estrangeira, a conversão para a moeda local acaba proporcionando maior poder de compra. Além disso, o trabalho remoto permite que esses profissionais atuem em empresas sediadas fora do Brasil, mesmo residindo no país. A análise, que considerou profissionais de diferentes níveis e também levou em conta aspectos como inflação, desempenho individual e promoções funcionais. Esses fatores ajudam a compor o cenário do aumento salarial médio registrado.
Especialistas destacam que esse movimento vem sendo impulsionado não apenas pela taxa de câmbio, mas também pela crescente aceitação do trabalho remoto como uma prática comum no mercado global. Isso tem ampliado as oportunidades para profissionais brasileiros se conectarem com empresas de diversos países, especialmente em setores como tecnologia, marketing digital e serviços especializados. Apesar do crescimento nos salários, algumas pesquisas revelam que a progressão salarial dos trabalhadores remotos pode ser de 5 a 7% mais lenta em comparação com os que atuam de forma presencial. Isso indica que, embora o pagamento em dólar represente um benefício direto, o ritmo de crescimento na carreira pode ser mais gradual para quem está fora do ambiente físico das empresas. Ainda assim, a combinação entre remuneração em moeda forte e flexibilidade geográfica tem tornado o trabalho remoto uma alternativa cada vez mais atrativa, especialmente em um cenário globalizado em que as fronteiras profissionais se tornam menos rígidas. Mentir na hora de preencher o currículo é considerado uma fraude por muitos empregadores. Quem está procurando emprego precisa saber que não contar a verdade pode deixar a vaga para o próximo da fila. Uma consultoria de carreiras fez um levantamento sobre as 5 mentiras mais contadas nos currículos. Uma prática comum, mas que não é nem um pouco recomendada. Segundo especialistas, não é tão difícil descobrir quem está mentindo no currículo. Os recrutadores mais preparados procuram inconsistências quando avaliam o currículo e durante a avaliação do profissional que está sendo entrevistado. Ocupando o primeiro lugar do ranking está a mentira de inventar cargos anteriores ou até mesmo acrescentar funções nunca exercidas. A importância do cargo já é considerado desonestidade pelos recrutadores. Mentir sobre habilidades técnicas como Excel básico e outros, que você não sabe ou ainda não aprendeu, está em segundo lugar. E uma recomendação dos especialistas é que apague qualquer coisa relacionada a isso do currículo. Saber outros idiomas e ter facilidade de comunicação ocupa a terceira posição. Algumas pessoas sabem o básico de outros idiomas, como o inglês, mas colocam no currículo que são aptos para a língua. Acrescentar no currículo que você tem diversos certificados de cursos que não fazem diferença na sua trajetória de trabalho também é desonestidade. O ideal é adicionar no currículo apenas aquilo que vá fazer diferença na hora do recrutador observar o seu perfil. Até na demissão também deve ter honestidade. Por último, mas não menos importante, mentir sobre o que aconteceu para você ter sido desligado de outra empresa também pode ser considerado de má-fé pelo recrutador na hora da seleção. Prezar pela credibilidade pode ser o bem mais precioso de quem está em busca de emprego. A mentira pode te acompanhar até em outras entrevistas e, uma hora, pode conflitar com a verdade. A ausência de habilidades pode prejudicar o processo seletivo, mas, segundo os especialistas, a vontade de aprender e de fazer acontecer também contam na hora de escolher alguém. O impostômetro da Associação Comercial de São Paulo está completando 20 anos. Durante este período, os brasileiros pagaram nada menos que 40 trilhões de reais. Só este ano, a conta já passou de 1 trilhão. E quem acompanha o relógio da arrecadação rodar fica surpreso com as informações. Painel da Associação Comercial de São Paulo completa 2 décadas com o objetivo de informar e conscientizar o contribuinte sobre o peso dos impostos no dia a dia. Criado em 2005, o impostômetro nasceu com o objetivo de chamar a atenção dos contribuintes para a grande parcela da sua renda, que é destinada ao pagamento de tributos. Hoje, o painel é uma referência nacional, copiada em diversas regiões do Brasil e até mesmo ponto turístico para quem circula pelo centro histórico da capital paulista. O impostômetro, hoje, às 5h30 da tarde, alcançou a marca de 1 trilhão e 251 bilhões de impostos pagos pelos brasileiros, desde o primeiro dia do ano de sua implantação. Com esse valor, você poderia receber 10 salários mínimos por mês durante 11 bilhões e 131 milhões aproximadamente, e quase 2 milhões de apartamentos no Morumbi, em São Paulo, de 110 metros quadrados, com 3 quartos e uma suíte e 2 vagas de garagens. O impostômetro é um cálculo em tempo real feito pelo Instituto de Pesquisa Tributária para ajudar a população a acompanhar ao vivo quanto pagamos de impostos. Assim, podemos perceber que nos serviços públicos, até a parte paga pelo governo vem do próprio povo.
O Estado não dá nada de graça, uma parte sempre virá do nosso bolso do avesso. A Associação Comercial de São Paulo estima que as vendas de Páscoa ficarão estáveis em relação às de 2024. Um dos motivos para a estagnação é o aumento no preço do chocolate. Além do valor do cacau ter subido consideravelmente no mundo por problemas de safra, no Brasil a carga tributária é outro fator de carestia dos produtos que o usam como matéria-prima. O ovo de Páscoa, por exemplo, teve quase 40% de impostos embutidos no preço ao consumidor. A chegada ao trilhão no fim do primeiro trimestre de 2025, como registra o impostômetro, continua a destacar mais do mesmo. Sem o arrefecimento da inflação que causa aumento das receitas, o aumento da carga deve continuar afetando ainda mais o bolso dos consumidores. O reajuste de algumas alíquotas que haviam sido reduzidas, como a de combustíveis, também justifica esse aumento da arrecadação. Portanto, ainda que a economia continue a manter um crescimento modesto e a inflação já tenha sido bem mais alta, esses fatores acabam gerando um peso sobre os preços. Em 2024, o painel eletrônico da Associação Comercial de São Paulo atingiu pela primeira vez a marca inédita de 3 trilhões e 600 bilhões de reais pagos em tributos. Neste ano, essa marca pode ser superada se o ritmo da arrecadação for mantido. Como vimos há pouco, o impostômetro hoje, às 5h30 da tarde, alcançou a marca de 1 trilhão e 251 bilhões de impostos pagos pelos brasileiros. Neste exato momento, o impostômetro marca 1 trilhão e 253 bilhões e 915 milhões de reais em impostos, o equivalente a quase 3 bilhões de reais em menos de 5 horas. O mundo gerou quase 41% de energia limpa no ano passado. O Brasil foi um dos países que mais contribuíram para o efeito inédito. O crescimento recorde das energias renováveis no mundo, impulsionado pela energia solar, fez com que a energia de baixo carbono ultrapassasse 40% da eletricidade global em 2024. Mas picos de demanda relacionados às ondas de calor levaram a um aumento de 4% na geração de energia por combustíveis fósseis, segundo um novo relatório divulgado em Londres, no Reino Unido. Quem está por detrás desses números é a Ember Think Tank de energia que visa acelerar a transição para a energia limpa com dados e políticas. Ember é o nome comercial da Sandbag Climate Campaign. De acordo com o documento, as emissões de dióxido de carbono, CO2, principal gás de efeito estufa, atingissem níveis recorde. Ainda assim, a energia solar continua sendo a fonte de energia que mais cresce no mundo, com a quantidade de eletricidade gerada dobrando nos últimos 3 anos. Os números da Ember estão em linha com estudos anteriores e se baseiam na análise de dados de eletricidade de 215 países. Barata e fácil de instalar, a energia solar foi a fonte de eletricidade que mais cresceu no mundo pelo 20º ano consecutivo. A quantidade de energia gerada por painéis solares dobrou a cada 3 anos desde 2012. A China continua dominando o crescimento da energia solar, sendo responsável por mais da metade da expansão global. Já a capacidade solar da Índia dobrou entre 2023 e 2024. Apesar desse crescimento, a energia solar responde por parte pequena da matriz energética global, contribui com pouco menos de 7% do fornecimento mundial. Já a energia eólica representou pouco mais de 8%. E a hidrelétrica respondeu por 14%, sendo a maior fonte de energia limpa. Tanto a energia hidrelétrica quanto a nuclear, que corresponde a 9%, crescem em um ritmo mais lento do que o da solar e eólica. Outras energias renováveis responderam por 3% do fornecimento global. Os números indicam que o aumento da demanda global por eletricidade
continua superando o avanço das fontes renováveis. Segundo o relatório, em 2024, o aumento foi de 4%. Isso significa que, apesar da porcentagem de eletricidade gerada por fontes limpas tenha subido para 41%, a quantidade de gases de efeito estufa emitida ainda não começou a cair. Esse crescimento se deve, entre outras coisas, ao maior uso de aparelhos de ar-condicionado em um ano extremamente quente, a geração de energia a partir de combustíveis fósseis, principalmente carvão, o equivalente a 34%, e gás, 22%, aumentou 1,4%, e as emissões globais de dióxido de carbono atingiram um recorde histórico de 14 bilhões e 600 milhões de toneladas. No mundo, estima-se que a demanda por energia deverá aumentar a um ritmo mais acelerado nos próximos 3 anos, com uma média de 3,4% ao ano. Ainda assim, a Ember projeta que o crescimento da geração limpa será rápido o suficiente para acompanhar o ritmo até o ano de 2030. Veja a seguir: o governo chinês ameaça retaliar países que fizeram acordos separados com os Estados Unidos. E os empresários brasileiros já começam a se preparar para eventuais prejuízos com uma inundação de produtos brasileiros. Pequim advertiu que irá retaliar países que negociarem acordos comerciais com os Estados Unidos. As declarações vêm depois que os governos de Taiwan, Japão e Coreia do Sul iniciaram negociações tarifárias com Washington. A China criticou os países que estão negociando políticas tarifárias com os Estados Unidos na tentativa de apaziguar a nação comandada pelo presidente Donald Trump. O país também se reafirmou contra quaisquer acordos comerciais de terceiros que prejudiquem seus interesses, favorecendo aos Estados Unidos em seu detrimento. A declaração foi feita em comunicado pelo Ministério do Comércio da China. Abre aspas. A China se opõe firmemente a qualquer parte que se chegue a um acordo às custas dos interesses da China. A China jamais aceitará e tomará resolutamente contramedidas de forma recíproca. A China está determinada e é capaz de salvaguardar seus próprios direitos e interesses, fechar aspas. A declaração do Ministério do Comércio da China, que respondia a relatos de que o governo Donald Trump planejava usar negociações comerciais com múltiplos países para tentar isolar a China, pediu que eles, em vez disso, se juntem a Pequim para resistir ao bullying unilateral. Os governos de Taiwan, Japão e Coreia do Sul iniciaram negociações com Washington. A China tornou-se o foco da guerra comercial de Trump depois que o presidente norte-americano pausou uma onda de tarifas unilaterais recíprocas. A maioria dos países, mas manteve as taxas sobre produtos chineses e até 145%. Pequim retaliou impondo suas próprias tarifas de 125% sobre produtos norte-americanos. Os principais assessores econômicos de Donald Trump discutem a possibilidade de pedir a outros países que imponham tarifas secundárias a uma forma de sanção monetária sobre importações de nações com fortes vínculos comerciais com a China. Em troca, Washington pressiona para que limitem o comércio com a China e contenham o poderio industrial de Pequim, impedindo que o país contorne as tarifas. Os Estados Unidos e o Japão iniciaram conversas comerciais que se preparavam para novas rodadas, enquanto Taiwan descreveu as discussões sobre controles de exportação como intensas. O principal negociador comercial da Coreia do Sul visitará Washington nesta semana para iniciar negociações. O presidente Donald Trump convocou Pequim várias vezes para abrir negociações para evitar uma guerra comercial, e a China disse estar aberta a conversas, mas nenhum dos lados sinalizou que contatos de alto nível estão em andamento.
A cotação do dólar e as bolsas de valores de várias partes da Ásia e da Europa sofreram quedas bruscas hoje, diante do novo ataque do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao presidente do Banco Central americano, exigindo que ele baixe imediatamente as taxas de juros. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem demonstrado um grande descontentamento com o comandante da autoridade monetária por não cortar as taxas de juros. Donald Trump, que frequentemente criticou Jerome Powell por aumentos nos juros e chegou a chamá-lo de inimigo, já cogitou removê-lo da presidência do Conselho do Banco Central Americano Federal Reserve e nomear outro para a função. O presidente dos Estados Unidos foi mais longe e o acusou Powell de só ter atuado e cortado as taxas de juros em período eleitoral para tentar ajudar Joe Biden e mais tarde Kamala Harris a serem eleitos. Os recentes comentários de Donald Trump levaram à queda das bolsas americanas e do dólar, uma vez que os investidores nos Estados Unidos e não só estão cada vez mais cautelosos com a situação econômica do país. Tradicionalmente, a nota verde serve de ativo refúgio em momentos de instabilidade nos mercados, o que não se tem verificado nas últimas semanas. Donald Trump chamou Jerome Powell de perdedor e referiu que os preços da energia e dos alimentos estão substancialmente mais baixos e que praticamente não há inflação, o que permitiria baixar a taxa de juro. Os preços da gasolina caíram nos últimos 2 meses, em parte devido à queda dos custos do petróleo, com receio de um crescimento mais lento, mas os preços dos alimentos subiram em janeiro e março, e a inflação mantém-se acima da meta de 2%. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que a economia dos Estados Unidos pode desacelerar a menos que as taxas de juros sejam reduzidas imediatamente, repetindo suas críticas ao presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. Além das críticas, o presidente americano diz que sua substituição do presidente do Banco Central dos Estados Unidos não pode vir rápido o suficiente. Assim como no Brasil, o presidente central do Federal Reserve não pode ser demitido pelo presidente dos Estados Unidos sem a comprovação de justa causa, como estabelece a legislação americana. A independência do Banco Central é protegida por lei e pela Constituição, o que impede que um presidente dispense por discordâncias políticas ou decisões sobre a política monetária. O Federal Reserve é uma instituição independente e o mandato de seu presidente não costuma ser interrompido por pressões políticas. Jerome Powell foi nomeado pelo próprio Trump em seu primeiro mandato, mas passou a ser alvo constante de críticas do presidente desde 2018. Com este duelo entre dois gigantes, resta a muitos países ficarem atentos às suas próprias economias. Em um primeiro momento, por exemplo, uma eventual invasão chinesa com seus preços baixos no mercado brasileiro poderá parecer um bom negócio para os consumidores. Falta conferir o que vem depois. A recente intensificação da guerra tarifária entre China e Estados Unidos tem provocado impactos significativos nos mercados globais. Embora os reflexos iniciais tenham sido sentidos nas bolsas de valores, especialistas alertam que o comércio internacional como um todo será afetado. É nesse novo cenário que o Brasil pode ganhar um papel estratégico. As medidas protecionistas adotadas pelo governo norte-americano, conhecidas como tarifaço, têm incentivado empresas chinesas a diversificar seus destinos de exportação. Segundo especialistas, o movimento apenas acelera uma tendência que já estava em curso com a busca por novos mercados como o Brasil. Com uma população de mais de 200 milhões de pessoas e um território de dimensões continentais, o Brasil aparece como um destino promissor para produtos chineses, que se destacam pela alta capacidade de produção e competitividade nos preços. No entanto, especialistas apontam que o país precisa se preparar para essa nova fase, investindo em inovação e políticas de proteção ao setor produtivo nacional. Para especialistas, o interesse das empresas chinesas no Brasil vem crescendo, especialmente entre companhias de médio porte que veem no mercado brasileiro uma oportunidade de expandir suas operações com produtos acabados e de maior valor agregado,
muitos deles com tecnologia embarcada. Até então, a presença chinesa no país estava mais concentrada em grandes corporações com capacidade financeira para bancar essa internacionalização. No entanto, a entrada dessas novas empresas pode representar um desafio para a indústria nacional. O modelo de negócio chinês, baseado em investimentos robustos para a redução de custos de produção, torna difícil a competição por parte de empresas brasileiras que ainda enfrentam limitações tecnológicas e de produtividade. Segundo a Associação de Empresas Brasileiras na China, o Brasil precisa adotar uma postura mais estratégica. A associação acredita que o país não pode aceitar investimentos estrangeiros sem exigir contrapartidas. Contratos com empresas estrangeiras devem incluir cláusulas de transferência de tecnologia, garantindo que parte do conhecimento desenvolvido no exterior permaneça em território nacional. Um dos alertas que os especialistas têm dado é evitar erros do passado, quando multinacionais se instalaram no país, mas repatriaram seus lucros sem promover avanços estruturais, algo que o Brasil não pode se permitir. O ideal é combinar a atração de investimentos com a proteção da indústria local e o fortalecimento da capacidade tecnológica nacional. Além da China, a sugestão é de que o Brasil amplie suas parcerias comerciais com outros países estratégicos. A Índia, por exemplo, é vista como uma alternativa neutra no cenário geopolítico. Já o Egito é apontado como uma opção viável para a cooperação na área de fertilizantes, produto essencial para o agronegócio brasileiro. A elevação das tarifas globais tende a aumentar os custos de insumos e produtos, o que pode levar à inflação. A resposta estaria na diversificação comercial e na busca por autonomia produtiva. Neste contexto, o governo brasileiro já iniciou movimentos diplomáticos. Representantes da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos e do Ministério das Relações Exteriores devem viajar à Europa entre os dias 23 e 30 de abril. A missão tem como objetivo ampliar as relações comerciais com países europeus. A agenda da comitiva inclui visitas a Lisboa, Varsóvia e Bruxelas. Entre os temas que serão discutidos estão comércio e investimentos, inovação tecnológica e o setor agrícola. Participam da delegação, além de autoridades governamentais, empresários de segmentos como frutas e café. Essa movimentação ocorre no mesmo momento em que os Estados Unidos, atualmente segundo o maior parceiro comercial do Brasil, aplicar tarifas que impactam diretamente as exportações brasileiras. Mesmo com superávit na troca comercial com os americanos, a Embaixada dos Estados Unidos, em Brasília, classificou o Brasil entre os países que prejudicam parte da economia norte-americana. A direção da Universidade de Harvard decidiu reagir às ameaças do governo de Donald Trump de cortar bilhões em financiamentos às pesquisas das instituições de elite do ensino superior americano. A justificativa do atual governo é evitar políticas internas nas faculdades que permitam atitudes contrárias aos princípios do Partido Republicano. Mas, na ação apresentada hoje ao Tribunal Federal de Massachusetts, a alegação é que nenhum governo ou partido tem o direito de ditar o funcionamento das universidades privadas. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que o cessar-fogo acabou, mas que está aberto ao diálogo, esperando a atitude semelhante do governo da Ucrânia. Por via das dúvidas, os combates foram retomados. Tanto a Ucrânia quanto a Rússia se acusaram mutuamente de milhares de ataques e de violar o cessar-fogo proposto pelo Kremlin durante as celebrações da Páscoa. Washington havia afirmado que aceitaria uma extensão da trégua, e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reiterou várias vezes a disposição da Ucrânia de concordar com uma pausa nos ataques à infraestrutura civil por 30 dias na guerra. Algumas regiões do leste da Ucrânia entraram em alerta de ataque aéreo poucos minutos após a meia-noite desta segunda-feira, conforme dados da Força Aérea Ucraniana, com os alertas se estendendo aos poucos para as regiões centrais do país. A administração militar de Kiev, em uma postagem nas redes sociais, às 4h41 da madrugada desta segunda-feira, no horário local, orientava os moradores da cidade que se dirigissem imediatamente aos abrigos mais próximos e ficassem lá até o final do alerta. Explosões também sacudiram a cidade portuária ucraniana de Mykolaiv, informou o prefeito Oleksandr Senkevich no Telegram. Mas ele não especificou se os sons eram do funcionamento de sistemas de defesa aérea ou se armas russas atingiram algum alvo. Segundo a agência estatal russa TASS, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov,
Quando questionado neste domingo sobre uma possível prorrogação da trégua, ele negou que o cessar-fogo seria prolongado. Na sexta-feira, o presidente norte-americano, Donald Trump, e o secretário de Estado, Marco Rubio, disseram que os Estados Unidos se retirariam dos esforços de paz, caso não houvesse sinais claros de progresso. Neste domingo, Trump reiterou a expectativa de acordo entre Rússia e Ucrânia e chegou a antecipar grandes negócios com os Estados Unidos para ambas as partes, caso fosse assinado uma trégua para o conflito iniciado em o aparente fracasso em respeitar até mesmo um cessar-fogo de Páscoa. Mostra como será difícil para Trump alcançar seu objetivo de fechar um acordo duradouro para acabar com o que ele chama de banho de sangue da guerra na Ucrânia. Veja a seguir. Federação Brasileira dos Bancos lança novo alerta sobre o golpe com o Pix. Um estudo alerta que o uso de botox para fins estéticos pode causar problemas à saúde. Uma disfunção ainda incomoda muita gente, é a lipodistrofia, que faz com que as pessoas se alimentem sem parar, mas não engordem. Apesar dos avanços no tratamento do HIV nas últimas décadas, um novo desafio tem afetado diretamente a qualidade de vida das pessoas que convivem com o vírus: a lipodistrofia, a condição que altera a distribuição da gordura corporal, que se tornou um dos efeitos colaterais mais temidos por quem usa os antirretrovirais e, muitas das vezes, uma barreira para dar continuidade ao tratamento. O quadro pode se manifestar de 3 formas. Na lipoatrofia, a perda de gordura em regiões como rosto, braços, pernas e glúteos, o que dá à pele um aspecto mais marcado e ressalta veias e os ossos. Já a liporipertrofia envolve o acúmulo de gordura, principalmente no abdômen, costas, mamas e pescoço. A forma mista combina os 2 tipos de alteração. Essas mudanças físicas não são apenas estéticas. Elas podem gerar estigmas sociais, constrangimento e até depressão. De acordo com especialistas, muitos pacientes abandonam o uso dos antirretrovirais com medo de desenvolver o problema, o que representa um risco grave. A interrupção do tratamento pode levar ao aumento da carga viral, à resistência aos medicamentos e ao avanço da imunodeficiência. Embora, historicamente, a lipodistrofia tenha recebido menos atenção dos infectologistas, cujo foco era o controle da infecção, essa realidade vem mudando. Segundo o médico Márcio Vardi, que participou da formulação de diretrizes do SUS sobre o tema, cresce entre os profissionais a preocupação com a qualidade de vida do paciente como um todo, e não apenas com os exames laboratoriais. Com isso, indicações para intervenções cirúrgicas corretivas também têm aumentado. A boa notícia é que é possível prevenir e, em alguns casos, reverter os efeitos da lipodistrofia. A prática regular de exercícios físicos é uma das principais recomendações. Ela ajuda no controle do peso, melhora o tônus muscular e pode atenuar as alterações no corpo. Além disso, existem opções de tratamento clínico e cirúrgico para os casos mais severos. A lipodistrofia não atinge apenas quem está em tratamento. O próprio HIV e fatores genéticos também estão envolvidos no surgimento da síndrome. Por isso, acompanhamento médico contínuo e uma abordagem integrada da saúde física e emocional são fundamentais. Mais do que sobreviver ao HIV, é preciso garantir que quem vive com o vírus também tenha bem-estar e dignidade. O Grêmio anunciou hoje que Mano Menezes será um novo técnico do time. 5 dias depois de demitir Gustavo Quinteros, o clube trouxe de volta um profissional que há 20 anos já passou pela equipe gaúcha, onde conquistou um bicampeonato estadual e levou o time à final da Libertadores de 2007, vencida pelo Boca Juniors da Argentina. Um estudo da Unifesp mostra que o botox usado para fins estéticos pode causar problemas de saúde. A pesquisa indica que o procedimento não pode ser classificado como minimamente invasivo.
A toxina botulínica se destaca no pódio dos procedimentos estéticos não cirúrgicos para quem deseja eliminar rugas e linhas de expressão. De acordo com o último levantamento da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética, o Botox, como é popularmente conhecido, foi aplicado em 9,2 milhões de procedimentos no mundo em 2022. No Brasil, foram mais de 433 mil aplicações, o que representa 44,6% do total de tratamentos estéticos que não envolvem cirurgia. Mas tamanha popularidade resultou em mais casos de complicações. É o que aponta um estudo liderado por pesquisadores da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, publicado recentemente nos Anais Brasileiros de Dermatologia. Após analisar 50 pesquisas internacionais sobre o uso estético da toxina, publicadas entre 2017 e 2022. Os pesquisadores concluíram que ele não pode ser classificado como minimamente invasivo. Para uma das pesquisadoras, a intensa popularização desses procedimentos e a dificuldade de elaborar diretrizes baseadas em evidências tornam os casos de complicações um problema de saúde pública. Outros especialistas concordam. O maior número de procedimentos realizados acarreta uma maior incidência de complicações secundárias, principalmente quando o número de profissionais sem especialização ou experiência adequada que realizam as aplicações também cresce. A maior parte dos efeitos colaterais costuma ser leve e transitória, como hematomas, inchaço e dor no local da injeção, mas também podem ocorrer casos de pitose palpebral, que é a queda da pálpebra superior, assimetria das sobrancelhas e alterações oculares, como visão dupla e incapacidade de fechar os olhos. Além disso, podem surgir infecções no lugar da aplicação, além de dor de cabeça, náusea e quadros alérgicos. Em casos mais raros, há risco de reação anafilática. As complicações podem ocorrer devido a diversos fatores, como aplicação incorreta, uso de produtos não regulamentados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, diluições inapropriadas e pouca capacitação do profissional. O uso de medicamentos para o controle do colesterol ruim pode ter efeito também na prevenção à demência. A conclusão é de estudos feitos por cientistas sul-coreanos. A demência é uma doença que afeta milhões de pessoas no mundo inteiro, com pouquíssimas opções eficazes para preveni-la ou tratá-la, pode ter seus riscos reduzidos por um medicamento extremamente comum, as estatinas. Em um estudo recente, pesquisadores sul-coreanos descobriram que, ao manter o colesterol ruim, o LDL, em níveis baixos, mas não muito baixos, podem ser uma proteção contra a demência. Segundo a pesquisa, essa proteção parece ser maior em pessoas que usam estatinas do que naquelas que têm o LDL naturalmente baixo. Isso sugere que esses medicamentos para baixar os níveis de gordura no sangue podem ter efeitos protetores adicionais. Embora os benefícios dos baixos níveis do colesterol ruim sejam conhecidos há muito tempo na proteção contra eventos cardiovasculares, a sua relação com a demência tem sido menos clara. Ainda não se conhece, principalmente, o limite abaixo do qual não há mais benefícios para reduzir o risco de declínio cognitivo. Os autores da pesquisa analisaram dados ambulatoriais coletados entre 1986 e 2020, de mais de 12 milhões de pacientes adultos sem diagnósticos prévios de demência. Segundo eles, os altos níveis de colesterol da lipoproteína de baixa densidade provocam inflamação, estresse e desequilíbrio no colesterol cerebral, o que pode contribuir com o surgimento da demência. Já o colesterol baixo reduz o risco de aterosclerose e doença cerebrovascular, percussores do declínio cognitivo. E as estatinas melhoram a função das células dos vasos sanguíneos, reduzindo a neuroinflamação e regulam os níveis da proteína beta-amiloide, cuja acumulação forma as placas características do Alzheimer. Apesar disso, a pesquisadora observa que o efeito foi modesto e precisa de mais estudos. Uma professora do Paraná descobriu que está com câncer, uma situação comum para mais de 70 mil mulheres no ano passado. O que não é normal é contar com o apoio dos alunos que decidiram raspar os cabelos em um gesto de solidariedade.
Alunos do Colégio Adventista do Boqueirão, em Curitiba, decidiram apoiar a professora de ciências, Cíntia Pavese, diagnosticada com câncer de mama depois que ela precisou se afastar das aulas por um determinado período. Cíntia é muito querida por todos da escola e principalmente por seus alunos do 7º ano, que ficaram muito abalados com a triste notícia sobre o estado de saúde que a professora se encontra. Mas para virar o jogo, os alunos se uniram para prestar uma homenagem e decidiram raspar a cabeça em um gesto de amor, empatia e solidariedade à professora, que ficou emocionada com a atitude inesperada dos alunos. Cíntia agradeceu os alunos dizendo que aquela homenagem era o combustível que a alma precisava e que logo vão contar vitórias. O perfil da escola nas redes sociais publicou uma mensagem de apoio à professora, dizendo que a vida é um presente precioso de Deus e que estão unidos em oração, em fé e esperança. Os seguidores do perfil da escola também elogiaram a homenagem, destacando que a atitude dos alunos foi um ato empático. O missionário R.R. Soares entrou na segunda semana da campanha Acende uma Luz. Ele vem percorrendo vários países da Europa, pregando a mensagem do Cristo e transformando a vida das pessoas. O missionário R.R. Soares saiu de Bucareste, na Romênia, país em que passou 4 dias visitando várias cidades, e chegou a Viena, capital austríaca. Lá, ele fez, nesta segunda-feira, mais uma pregação da Palavra de Deus e levou muitas bênçãos e transformação por meio da campanha Acende uma Luz. A missão do homem de Deus na Europa começou há uma semana e o missionário já passou por 3 países antes de chegar na Áustria, Espanha, Hungria e Romênia para levar fé e luz a milhares de vidas. Até o próximo domingo, quando finaliza a campanha Acende uma Luz, o líder da Igreja Internacional da Graça de Deus, R.R. Soares, ainda passa por mais 5 países: França, Bélgica, Portugal, Itália e Inglaterra. Em Londres, no dia 27, próximo domingo, o missionário encerra a campanha internacional que passou, no total, por 9 países da Europa. Assim, a campanha Acende uma Luz cumpre a missão de espalhar a palavra de Cristo e levar muita fé e esperança de dias melhores. Esta edição fica por aqui. Tenha uma ótima noite. Tchau!